Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula vamos ver como compartilhar a área de trabalho ou o workspace do Multisim para fazer análise simultânea de dois ou mais circuitos. Esta videoaula é especial porque eu vou estar atendendo várias solicitações de alunos que estão com dúvidas ou dificuldades para fazer essas configurações. Eu vou abordar 5 tópicos e o mais importante é o tópico 5, em que eu vou fazer uma comparação de circuito com transistor bipolar e circuito com transistor JFET. Vamos ver aqui um exemplo. Circuito na configuração fonte comum com JFET. Ele é similar à tecnologia bipolar ao emissor comum. Então, eu tenho aqui um resistor de fonte, resistor de dreno, polarização por divisor de tensão no gate. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Estou aplicando aqui sinal de 400 mV de pico a pico, frequência de 1 kHz. E aqui eu tenho a saída. Observe, então, que ele se comporta em termos de relação fase entrada-saída de sinal como o emissor comum, defasagem de 180 graus. Muito bem. Eu quero fazer algumas análises aqui. Por exemplo, como é que ele se comporta se eu colocar um capacitor de desacoplamento na fonte? Como é que ele se comportaria com autopolarização? Como é que ele se comportaria se eu modificar o resistor de dreno? É possível fazer isso fazendo as modificações no circuito, porém, eu vou ter uma dificuldade de interpretação, porque eu tenho que gravar as condições iniciais do meu circuito. Então, é mais fácil fazer isso aqui. Vou selecionar, vou arrastar para o canto direito para dar espaço aqui para colocar outro circuito ou mais circuitos. Eu estou arrastando aqui com a seta do meu teclado ou eu posso arrastar com o mouse também. Botão direito e eu vou dar uma copiada nessa seleção. Vai para a área de transferência, também conhecida como clipboard. Dou um copy e aqui eu dou um paste, colar. Os dois circuitos são rigorosamente iguais. Vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou colocar um único gerador de sinais para os dois circuitos. Não há necessidade de colocar os dois. Mas eu vou manter os dois osciloscópios porque eu vou ter um deles como referência. Vou eliminar então esse gerador e vou ligar o sinal nesse gerador. Muito bem, esse gerador aqui então é um gerador 400 mV de pico a pico e aqui 1 kHz, a frequência. Muito bem. Vamos observar as calibrações, exatamente iguais, AC, AC, base de tempo, perfeito. Vamos agora, então, ligar o nosso simulador. Observe que os dois circuitos são rigorosamente iguais. Agora eu vou começar a fazer as modificações. Então eu vou usar esse aqui como referência e vou modificar aqui. Por exemplo, vou colocar um capacitor de desacoplamento de 10 microfarads. Vou escolher essa opção. Ok. Ctrl R para rotacionar. Vamos colocar então 10 microfarads. Ok. Vamos agora fazer a simulação e vamos ver o que vai acontecer. Então, esse é o meu referencial e esse aqui é o que está sendo modificado.
Observe, então, que a saída aumentou consideravelmente. Então, vamos lá. Meu referencial. Observe, então, fonte comum é similar ao emissor comum em termos de tecnologias. E aqui eu tenho defasagem de 180 graus, entrada e saída de sinal. Ganho aqui próximo de 1. Muito bem. E aqui, com o capacitor de desacoplamento, o ganho aumentou. Então, vamos dar uma recalibrada. Então, eu tenho aqui algo em torno de, vamos dar uma medida. R$ 1.681 milivolts de pico a pico, dividido por 400 milivolts de pico a pico, vai me dar um ganho um pouquinho maior do que 4. Muito bem. E aqui, medindo aqui, eu vou ter um ganho muito próximo de 1, porque eu não tenho meu capacitor de desacoplamento. Está aqui, ó. Muito bem. Eu quero saber agora o seguinte. Eu vou tirar este capacitor. Eu quero ver como é que ele se comporta com autopolarização. Eu vou eliminar esse resistor e vou alterar esse resistor aqui para 1 mega. Ele tem que se comportar exatamente da mesma forma. Está aqui, ó. Vamos lá, vamos recalibrar aqui, 100 milivolts. Está aqui, ó. Ele comporta-se da mesma forma. E aqui eu posso fazer a seguinte modificação. Eu quero ver qual é a influência, por exemplo, do resistor de dreno no ganho do circuito. Eu vou observar que ele mantém uma relação como no emissor comum. É resistor de emissor, aqui no caso fonte, com resistor de coletor, aqui no caso dreno. Se eu aumentar esse valor aqui, então eu vou ter uma alteração no ganho. Então, por exemplo, vamos aumentar aqui para 8.2K. Aqui está. Então, houve uma alteração no ganho. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, como é que se faz esse tipo de comparação. Então, é simples, não é complicado. O que é importante é a sequência em que eu vou introduzindo os circuitos na minha área de trabalho. Eu vou fazer agora uma outra demonstração, que é aquela que eu tinha comentado com vocês do item 5. Eu vou comparar um circuito em coletor comum, tecnologia bipolar, com um dreno comum. Vamos ver como é que faz isso. Eu tenho os dois circuitos separados. Eu posso montar um circuito e montar o outro, porém eu vou perder muito tempo. Como eu tenho os dois separados, então vou mostrar como fazer isso. Este aqui é um circuito dreno comum. Ele é equivalente ao coletor comum na tecnologia bipolar. Autopolarização e é conhecido como seguidor de fonte. O que significa isso? Que o ganho é menor do que 1. Na pior das hipóteses, igual a 1. Vamos dar uma simulada e vamos verificar. Estou aplicando aqui 400 milivolts de pico a pico, 1 kHz de frequência. Temos aqui a calibração. Observe na saída que o ganho é menor do que 1. Detalhe: sinal de entrada e saída em fase. A única configuração que defasa 180 graus no tecnologia FET é fonte comum. Tecnologia bipolar, emissor comum. Então, nós temos como fazer esse tipo de comparação. Então, por isso ele é chamado seguidor de fonte. Na tecnologia bipolar, seguidor de emissor. Muito bem, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Então, aqui nós temos condições de analisar o circuito, podemos fazer várias alterações e
nós podemos fazer a análise em função de cada alteração. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu tenho a opção de construir um circuito novo aqui, só que eu vou levar muito tempo. Eu vou fazer isto aqui, ó. Eu vou pegar, copiar ele para minha área de transferência, o clipboard. Certo? Ó, vamos lá. Selecionei, botão direito, certo? Só que para eu copiar, eu esqueci de um detalhe. Tem que desligar aqui o circuito, senão não vai dar, né? Aqui, ó. Copy. E eu posso fechar esse circuito aqui, ó, sem problema, porque ele já está na área de transferência. Eu não preciso nem salvar aqui, certo? Ele está na minha área de transferência. Muito bem. E eu tenho aqui um circuito montado, está em coletor comum, que eu utilizei o transistor BC547. Eu vou abrir, então, esse circuito. Aqui está o meu circuito aberto. Então, coletor comum ou seguidor de emissor. Sinal de entrada e sinal de saída. Muito bem. Se eu simular, eu vou ter aqui, ó, observe que praticamente o ganho é 1. Ou seja, se eu for fazer uma medida aqui, ele vai estar levemente abaixo de 1. Então, deixa eu dar uma modificada aqui. Vamos fechar. Eu tenho aqui, então, 200 mV de pico a pico. Vamos ver qual é a minha tensão na saída. Então, ela vai estar levemente abaixo de 200 mV de pico a pico. Então, o ganho é menor do que 1. Está aqui, ó. Muito bem, vamos comparar então com o outro circuito. Olha como é simples. Eu só vou selecionar isso aqui para dar espaço para eu copiar o outro circuito, colar o outro circuito. Aquele que está na minha área de transferência. Paste. Está aqui. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, vou colocar apenas um único gerador. E vamos fazer a comparação. Vamos ver aqui o gerador nosso. 100 mV de pico ou 200 mV de pico a pico, 1 kHz. Vou abrir os dois osciloscópios. Esse aqui é o meu referencial. Esse é o meu referencial. Vou observar aqui a base de tempo. E esse aqui vamos aqui 50 mV também. Base de tempo aqui 500 microsegundos. Está aqui, ó. Então, eu tenho os dois circuitos sendo comparados. Vamos ver aqui se não tem nenhum erro aqui de comparação. Está aqui, ó. BF245C seria esse aqui, XS2, XSC2, né? E aqui XSC1. Comparação que eu estou fazendo exatamente dos sinais. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. É importante nós utilizarmos compartilhamento da área de trabalho, porque facilita bastante a análise. Eu não preciso ficar gravando, copiando telas anteriores para fazer comparações. Então, eu posso fazer essa comparação aqui no ato. Certo? Ok, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!